questão. Beleza. Boa tarde, Gramado. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao pessoal que está nos assistindo nas redes sociais. Hoje estamos aqui na Rádio Paralelo 29 com a secretária de Cidadania. Secretaria da Cidadania, Assistência Social e Defesa Civil. O nome é comprido, né? Comprido. Nós não tínhamos a Defesa Civil conosco, agora este ano está conosco, mas depois a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Perfeito. Vera Simão. A Vera, eu gostaria, Vera, que tu te apresentasse, a maioria das pessoas já te conhecem, né? Mas assim, como as redes sociais têm um longo alcance, né? E a gente, na nossa rádio, é uma rádio web, então vai longe, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre, primeiro, quem é a Vera, né? Assim, um pouco do teu currículo, tu já foi conselheira tutelar, né? Eu acho que mais de uma vez, né? Eu concorri mais de uma vez, mas vamos lá. Então, eu sou Vera Simão, sou nascida em Torres, né? Sou uma torrense, vim morar em Gramado em 94, concorri a conselheira tutelar, eu acho que em 98. A primeira vez, ficando terceira suplente, ou seja, eu recém tinha chegado em Gramado e já estava concorrendo a conselheira tutelar. Mas ainda a Vera Simão tem 3 filhos, Matheus, 27 anos, a Flávia, 24, a Laura, 20. Tenho 3 netos, né? Sou uma mulher de 50 anos, então já passei, já curriculei por aí nessa área pública, tá? Eu não tenho formação acadêmica, não tenho nenhuma formação, mas eu tenho a formação da vida. Sim. Concorri a conselheira tutelar, então, em 98, se não me engano, 99. Aí um político gramadense entendeu que eu teria um potencial e me convidou a filiar-me num partido, a qual me filiei na época, que é o Partido Progressista hoje, a convite do Pedro Bertolucci, meu grande incentivador político. Então, em 2000, eu já concorri a vereadora a primeira vez. Sem nenhuma pretensão política, mas sabendo que a vaga da mulher precisava ser preenchida, e eu acreditava na Vera Simão e sabia que ela poderia estar defendendo o bem. Então concorri a vereadora em 2000, depois disso permaneci concorrendo a vereadora, chegando à suplência, né? Fiquei 2 anos como vereadora, estive vereadora por 2 anos, cheguei até naquele período a assumir a presidência num pequeno momento no afastamento do presidente e vice que foram assumir a prefeitura. Em 2019 concorri novamente a conselheira tutelar e fui eleita, então em 2020 eu estava conselheira tutelar. 2020 fiquei conselheira tutelar, saí em função de assumir então agora em 2021 a pasta da Secretaria da Cidadania e Assistência Social, que por sua vez o Conselho Tutelar está dentro dela. Então tudo que está acontecendo hoje contigo, né, assumindo uma secretaria de uma grande importância, principalmente nessa fase que nós estamos da pandemia, né, é uma secretaria muito importante para a sociedade, né, porque ela envolve e atinge pessoas assim que estão em vulnerabilidade social, né. A nossa região é uma região assim, bastante desenvolvida, mas ainda tem alguns problemas como qualquer outra cidade, né? Exatamente, mas ainda voltando um pouquinho atrás, Ricardo, e eu até agradeço essa oportunidade, é a primeira vez que eu estou falando dessa forma assim. Mas a Vera Simão, lá do interior, aquela menina, com 10 anos ela saiu trabalhar de empregada doméstica, porque a vida na roça era muito difícil. O nosso pai era muito exigente, então com 10 anos as meninas saíram trabalhar de empregada doméstica. Passando por essa outra parte, eu tive casamentos e fui agredida fisicamente, inclusive quando eu estava gestante de 7 meses de gravidez, entre outras vezes. O que eu quero dizer com isso, Ricardo? E além disso, tá? Quando eu não estava trabalhando na prefeitura e morava em Gramado, e agora, inclusive, quando eu saí da prefeitura e antes de eu ficar conselheira tutelar, e depois como conselheira tutelar, mesmo assim, eu fazia faxina. Com orgulho, com amor, arrumada, embecada, no salto, ia fazer faxina. O que eu quero dizer com isso? A Vera Simão não tem formação acadêmica, mas a Vera Simão tem a formação da vida. Conheço a dificuldade. Desde quando eu era uma criança e precisei do conselho tutelar, mesmo quando eu era uma mulher casada e era agredida e precisava do CREAS,
E mesmo nas dificuldades da vida, eu nunca tive plano de saúde. Eu sempre usei o SUS. O que eu quero dizer com isso? Que para estar nessa pasta, na minha opinião, tu tem que ter a formação da vida. Ah, com certeza. E tu só entende a necessidade de alguém se tu passou por ela. Tu conhecendo, na verdade, aquelas pessoas quando chegam até a secretaria para conversar contigo, passando alguma necessidade, precisando de uma ajuda, tu sabe realmente o que aquela pessoa está falando, A né? dor. Porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado do balcão não sabe exatamente o que aquela pessoa passa para estar ali. Porque ninguém vai pedir, né, uma cesta... Eu acredito que ninguém vai pedir uma cesta básica se realmente não estiver precisando, né? Mesmo que ela for pedir uma cesta básica, Ricardo, e ela não está precisando, ela está precisando que alguém a escute. Ah, com certeza. Então essa escuta e essa conversa e estar aberta ao diálogo, estar querendo entrar naquela situação e de uma forma muito informal, às vezes a pessoa só queria isso. Essa atenção. Eu acho que as pessoas estão carentes de alguém para ouvi-las, né? Muitas vezes elas estão carentes. Não estou dizendo que não exista carência, não estou dizendo que não exista necessidade. Sim, sim. Mas eu estou dizendo que às vezes a pessoa só precisa, sabe, de um afago, Claro, de uma atenção, de mostrar para ela que ela é tão importante quanto eu, Sim. tão importante quanto tu. Isso às vezes as pessoas precisam, porque elas estão no mundo sem perspectiva, sem imaginar que o mundo é maior que aquele que ela está vivendo. Sim, às vezes a pessoa se fecha num mundo de dificuldades, né? E não consegue sair de dentro daquele casulo, né? Muitas vezes precisa alguém para abrir o zíper, né? Para tirar aquela borboleta ali. Dar às vezes os teus testemunhos de vida, falar que tu também já passou por dificuldades, porque quando tu fala com o coração, que é o que eu faço, quando tu fala sem pensar nas palavras, porque tem que falar essa palavra que é bonitinha, e tu fala como a tua alma, conforme tu é, eu acho que é muito mais tranquilo. E as pessoas entendem muito melhor. Claro, é verdade. E elas se sentem entendidas também, que é importante, exatamente, né, Vera? Elas se sentem compreendidas. Vera, assim, agora vamos falar sobre a secretaria que tu assumiu agora no início do ano, né? Qual o tamanho da secretaria, a quantidade de colaboradores, né, de servidores, né, no caso, como é que ela é composta a secretaria? Assim, nós temos em média entre os servidores de carreira, os servidores de CCs, os terceirizados e o conselho tutelar, nós temos em média de 70 funcionários, servidores, colegas de trabalho. Sim. Tá? A nossa secretaria é composta de que forma? Nós temos dentro da Secretaria da Cidadania e Assistência Social 2 CRAS, nós temos 2 projetos SAPECA, nós temos o CREAS, Conselho Tutelar, Habitação, Defesa Civil, acho que é isso. E mais os servidores, digamos, administrativos, sim, né? Nós que dão suporte para o funcionamento da suporte secretaria. dentro. Não era só isso. E a alta complexidade, que acompanha o abrigo municipal. Então nós temos muitos braços aí, a nossa secretaria é muito grande. As pessoas, às vezes, nós leigamente, eu me incluo nisso, a gente acha que a cidadania é para doar a cesta básica e telha quando destelhou. Sim. Normalmente as pessoas pensam assim, a olhos nus. Sim. Mas não, a Secretaria da Cidadania é muito maior que isso. E faz um serviço, um trabalho maravilhoso. Nós temos também a responsabilidade do cemitério. O cemitério também está dentro da nossa pasta. Inclusive, um dos motivos que trouxe a Vera hoje aqui foi a questão de trabalhos que estão sendo feitos no cemitério municipal, né? Tu podia falar para nós qual é o trabalho que está sendo feito, como que está se dando toda essa situação aí do cemitério? Falo sim. O cemitério, desde que eu cheguei na pasta, eu venho tentando melhorias para ele e não desisti um minuto. Em algumas situações, alguns colegas da nossa pasta mesmo diziam: Vera, vamos passar o cemitério para outra pasta. Passar para obras, vamos passar para administração, vamos tirar do nosso colo, como diz popularmente. E eu disse não. Se outra pessoa pode fazer, eu também posso. E eu quero melhorar aquele local. Então, desde que nós entramos, a gente vem observando tudo que tem que ser feito.
A gente recém está começando, Ricardo. Sim. Nós fizemos alguns mutirões, tiramos muitos sacos de lixo de lá, entre as sepulturas. Era lixo acumulado de anos, de tempo, as pessoas fazem depósito, infelizmente. Tem o vento, tem a chuva, tem tudo aquilo que o tempo, o clima já faz com que aconteça de sujeiras, mas tem também aquele que nós, como seres humanos e cidadãos, não cuidamos. E o cemitério, ele estava lá meio... Ele estava lá meio não, ele estava totalmente abandonado. Abandonado. Na minha opinião, e Sim. volto a dizer, quem me conhece sabe, eu sou sincera. Totalmente abandonado, vamos se respeitar. Então, nós começamos a fazer esses serviços de mutirões para essas limpezas. Nós estamos fazendo gavetas, porque sempre quem tomou conta, administrou, vendeu, comprou, fez tudo no cemitério foram as funerárias. Que é um erro, que é uma falha. Só que ninguém tinha dado atenção para isso. Nem o poder público, nem o Ministério Público, ninguém. Foi deixando e foi acontecendo, porque era cômodo, né? Porém, nesse momento eu disse, não, nós precisamos tomar uma atitude. Esses dias uma pessoa, um funcionário de uma funerária, eu pedi para parar com uma obra que estava sendo feita, um aumento numa sepultura, e eu pedi para não fazer enquanto não tivesse a nossa autorização. E ele disse para mim, então isso aqui agora está virando uma palhaçada. Eu disse para ele, não, é o contrário. Agora ele está sendo agora organizado. Está terminando a palhaçada. Agora nós vamos tomar a rédea e botar isso na linha. Então nós, assim, com a governança, o Germano e o Isaías Moura foram comigo até o Birão Moura, desculpa, foram comigo até o cemitério para ver locais que ainda pudéssemos construir algumas gavetas, porque só tinham gavetas das funerárias que vendem e era 5.500 cada gaveta. Mas dentro do espaço público? Dentro do espaço público. Sendo vendido por particulares? Exatamente. Por empresas privadas, no caso. Vamos chamar assim, né? Mas assim, foi deixado acontecer. Claro. Né? E aí, então, a gente licitou, a gente projetou, aprovou e licitou a construção de 17 gavetas. Então, nós teremos a partir de agora 17 gavetas para passar para as pessoas carentes, não é para venda. Sim. É exatamente para as pessoas carentes, aquelas que usam auxílio funeral e que realmente não têm aonde enterrar seu ente querido. Então isso já foi uma melhoria que a gente conseguiu. E só uma parte, eu gosto de interagir com o entrevistado, tá? Porque assim, vai surgindo a conversa e é aquilo que tu falou no início, de se colocar no lugar, até por viver uma situação assim, né? Eu tive uma situação há uns 2 anos atrás com a minha irmã em Gravataí, que foi violado a sepultura dela e tal. É um cemitério muito grande em Gravataí. E é simplesmente atirado o cemitério. Tem uma empresa que faz cuida, né? E eu estive lá, é a zeladoria, eu estive lá e tá atirado. E hoje a pessoa morre, durante a vida tu paga impostos, tu faz tem uma série de obrigações, mas quando tu morre, né? A família, tu deixa um legado financeiro, uma conta, apresenta uma conta para a família, né? E nesse momento já é um momento de dor, a perda de um ente querido, né? Na pandemia aconteceram milhares de casos assim, centenas na nossa região, e pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para pagar um funeral decente, e até nem foi possível em alguns casos, né, as pessoas participarem do funeral da pessoa que amava ali, do seu ente querido, né? Então por isso é importante essa questão de quando a pessoa que não tem condição financeira ter um lugar para colocar o seu parente ali, né? Aquela pessoa que, seu pai, sua mãe que faleceu, seu irmão, filho, enfim. Tu sabe que a funerária vende as gavetas que eles têm construída lá no município, que eles construíam, vamos dizer, 20 gavetas e davam um percentual para o município, mas esse percentual... Mas isso existia um acordo firmado? Acordos verbais. Verbal. Acordos verbais. Então, uma gaveta custa R$5.500 se tu for hoje comprar da determinada funerária. Sim. O município construiu 17 gavetas e vai custar para o município R$1.000 cada gaveta. Então, quanto a funerária ganhava em cada uma? Um valor bastante expressivo, na minha opinião. É verdade. As funerárias locavam a capela mortuária para velar o ente querido teu. Sendo que a capela é do município. Pública. O município paga água e luz e eles faziam a manutenção, limpeza, papel, saquinho de lixo e cobravam um valor
daquela família. Sim. E agora o município conseguiu a chave e agora nós vamos gerir. Ah, mas nós cuidávamos. Beleza, nós também vamos cuidar. E bem cuidados. E muito bem cuidados. Porque, né? Porque eu vou exigir dos nossos colaboradores para que seja bem feito. Claro. Então, assim, foram coisas que nós viemos fazendo, que nós estamos fazendo e que nós queremos fazer muito mais, Ricardo. Tem sistema de zeladoria lá no Ainda cemitério? não. Ainda não, mas provavelmente vai ter. Já está no Código de Posturas muitas coisas que têm que ser postas em ação para o cemitério. Porém, ela não foi regulamentada, nós precisamos fazer isso urgente. Então, por isso que ainda não está tudo aquilo como deve estar. Mas assim, então, nós botamos 2 servidores dentro do cemitério para atender, para ajudar, para limpar, para cuidar e zelar. Durante o dia? Durante o dia, 2 servidores públicos. Sim. Tá? Nós fizemos os mutirões de limpeza. Nós fizemos essas novas gavetas para poder atender a nossa comunidade carente. Nós estamos com a zeladoria, com o cuidado com a capela mortuária, que até ser regulamentada e a partir do ano que vem, nós não estaremos cobrando taxa da comunidade. Independe se tem ou não dinheiro, porque isso não estava regulamentado. Porque Sim. as funerárias cobravam, mas né, não temos como fazer hoje a cobrança. E Uma cobrança, na verdade, uma cobrança irregular. Naquela era irregular. Ela não era indevida, mas ela era irregular. Irregular. Então, assim, a gente está fazendo um monte de melhorias para que aquele lugar fique um pouco melhor. Tem o auxílio funeral, né? Que a gente tem um convênio com a funerária, com o auxílio funeral para aquelas pessoas carentes, isso já existia. E agora nós temos as gavetas também para atender a comunidade carente. E nós estamos também, que deve estar em fase final, um convênio também com o crematório. Para que em alguns casos que a pessoa aceite, que a família aceite, a gente possa também estar cremando, porque eu acho que a gente também tem que começar a trabalhar isso na nossa cultura, claro, né? Para também estarmos, então, aceitando a cremação, né? Que Perfeito. também é um novo caminho. E além disso, tem uma outra situação do cemitério que eu gostaria de falar, claro, que é um edital de notificação e chamamento público. O que quer dizer isso? Nessas nossas andanças pelo cemitério, essa nossa atenção e carinho pelo cemitério, a gente, por exemplo, encontramos várias sepulturas abertas, quebradas, danificadas e ninguém tomando conta. Então, todas aquelas famílias, nesse edital, nós teremos 6 meses para as famílias procurarem a Secretaria da Cidadania para fazerem um cadastramento, um reconhecimento de espaço comprovado. Sim. Para que a gente identifique todos aqueles corpos. Os que não forem identificados em 6 meses, nós vamos construir um ossuário e então nós vamos remover essas famílias, essas pessoas não identificadas para esse ossuário. Isso já estava também no Código de Postura, mas não estava regulamentado, então isso estava, né, abandonado e a gente vai fazer. A gestão de um cemitério é bastante complexa, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão assim de que é só enterrar e virar as costas e deu, mas não é bem assim. Não é. Tem toda uma consequência depois, até por questão de respeito do corpo da pessoa que está ali, né? Daquela pessoa que faleceu e foi depositado o corpo dela ali. Não é passar uma patrola ali e abre outro buraco e nada. Tem todo um... E também não pode ser permanente, né? Tipo, pro resto da morte não existe. Pro resto da morte... Fica complicado, né? Então, assim, e alguns corpos estão em completo abandono. Completo abandono. O que acontece? Tem sepulturas ali que tu tá pisando por cima sem nem saber que ela existe. Sim. Então nós precisamos fazer essa melhoria, porque isso é para a comunidade. Claro. Porque outros corpos virão, outras pessoas precisarão. Então nós precisamos, com todo respeito, retirar aqueles corpos, fazer todo o protocolo de ensacar, de tudo como tem que ser feito, com todas as autorizações, depois desse chamamento, depois dos 6 meses, e botar para esse ossuário, que a gente ainda quer construir. Que junto com o cemitério do relógio, que chamam, porque o que acontece, Ricardo, ali naquele espaço nós temos 4 cemitérios. No mesmo espaço? Sim. Olhando o cemitério de frente na FG Beer, nós temos 4 cemitérios. O bem da esquerda, infelizmente o mais bagunçado, é o do município. Do lado é o da Igreja do Relógio.
E depois, que eu não sei exatamente a ordem, tem o da igreja metodista e da igreja também evangélica, que é ao lado do Casa da Montanha. Então nós temos 4 cemitérios ali, e o nosso é mais bagunçado. Mas junto com essa outra, principalmente a Igreja do Relógio, a gente vai fazer todo um trabalho para que eles nos doem, né, para que eles ofertem o espaço físico de solo. Sim. E o município construa o ossuário e que nós juntos possamos usar o mesmo ossuário. Ah, perfeito. Então aqueles corpos que forem tirados dali, com todo o respeito e todo o protocolo, irão para o ossuário e vai sobrar um espaço para a gente poder fazer novos espaços. Perfeito. Pouco mais organizado. Até porque a cidade está crescendo, né? E crescendo a passos assim, muito largos, né? Então, também tem que se pensar nessa... Claro, a gente pensa em viver, né? Mas quando morrer tem que ter um cantinho, né? Tu sabe que às vezes eu digo, eu tô preparando o lugar porque eu vou pra lá, né? Não existe dúvida. A coisa mais certa. Infelizmente, a coisa mais certa da vida é a morte. É verdade. Né? Desse ninguém escapa. Sabe que desde que eu estou secretária, cada reunião de R1, que é as reuniões com o prefeito e o secretariado, quando é a minha vez de falar, eles já dizem, vem a Verinha com o cemitério. Porque eu tenho uma preocupação tão grande por aquele espaço, e eu acho que ele estava tão deixado de lado. E assim, ó, quem é que precisa do cemitério? Quando tu precisa do cemitério? Na hora de maior dor. É verdade. Na hora pior de maior momento dor, da no pior vida, momento da vida das pessoas, e tu vai chegar lá naquele lugar deprimente em si. Acho que tem que ter pelo então, menos um certo conforto, né? Eu tô tendo todo o carinho e atenção com aquele espaço. Perfeito. Todo carinho e acho que atenção. isso é louvável, essa tua atitude, e eu acho que é muito importante. Eu, há uns 10 dias atrás, estava até conversando com o Celso a respeito disso, né? Que quando a gente morre, depois de morto já era, né? Mas só que assim, por questões de quem fica, né? Que tem aquele carinho, tem que ter aquele cuidado, e aí na hora ali complica, né? A questão financeira, a localização, onde, a burocracia, Sim, todo um... Eu não tô... E depois colocar num lugar qualquer, assim, feio, Eu, né? como falo com muita simplicidade, e quem me conhece sabe, há poucos dias faleceu um ente querido meu, uma pessoa muito querida por mim mesma, e no final, assim, sem a gaveta, porque eles tinham o local deles ali no cemitério do bairro Floresta, só aquela parte de preparar o corpo, do velório, foi 8.500. Tu pensa se tu tem que comprar mais uma gaveta de 5.500. Gente, tu morre. E aí tu morre endividado, coitado, porque são tantas despesas, e daí tu ainda tem dificuldade para chegar no local, tu tem dificuldade para conseguir acessar. Não, a gente precisa melhorar isso. Eu acho. A gente precisa ajudar. Eu acho que os nossos impostos, isso aí já está incluso naquilo que a gente passa uma vida inteira pagando, né? E eu acho que as pessoas merecem, na hora do seu corpo, aí, depois da morte, um certo respeito pelo próprio Estado, né? É a dignidade, né? E eu vejo que nesse teu trabalho que tu está fazendo é justamente isso, focado nisso. O respeito para aquele cidadão que doou a vida dele construindo riqueza para a sociedade, e que no momento que ele parte daqui, ele tem um local e um respeito por ele, né? E eu acho que isso aí é muito importante, Porque assim, a saúde ajuda com o medicamento, com o atendimento médico e tal, eu ajudo com a cesta básica, com a alimentação, com a roupa, mas na hora que morreu, agora morreu, jogou lá. Não, nós precisamos ter esse olhar. Já que tu falou em cesta básica e tal, tu tem uma ideia assim com essa questão da pandemia, lógico, lá no início foi bastante intensa, né, esse trabalho, aí teve o ano passado também, que em função daquelas bandeiras pretas bandeira preta. E esse ano eu acho que essa última foi a pior de todas, né? Mas assim, como é que está essa situação de distribuição de cesta básica? Ela aumentou em proporção do que era antes da pandemia? Como é que está essa situação hoje? Ricardo, antes de entrar nessa parte, eu queria ainda te pedir para falar mais uma coisa do cemitério. Claro, parece estranho, mas eu preciso falar. Por favor. Saíram nas mídias essa semana, e assim, não é por isso que eu estou aqui, mas eu já tinha marcado. Saiu nas mídias essa semana um morador de rua
Quem já me escutou durante o inverno, durante a campanha do agasalho, e principalmente naquela época da neve forte, vai lembrar que em todos os locais que eu estive, eu falei sobre os moradores de rua e principalmente este. Essa pessoa que está lá no cemitério, que não é o cemitério municipal, é o cemitério da Igreja do Relógio, esse morador de rua já estava lá há um tempo. E nós, na época da neve, ainda tentamos, ele já vinha sendo acompanhado, mas principalmente na época da neve, a gente foi lá, ofertou um lugar para ele ficar durante aqueles dias de frio mais intenso, ele não aceitou. Um outro morador de rua foi conversar com ele para convencê-lo a ir para o CRER, naqueles dias mais fortes, junto com o outro, ele não quis. Preferiu continuar ali. Preferiu continuar ali. Nós levamos desde café cedinho da manhã, por causa do frio, coberta, colchão, tudo que a gente podia ofertar para ele. Ele já é acompanhado pelo CRES, o serviço da secretaria. Eles acompanham com vacinas, com medicamento, com atendimento médico, com alimento. Tudo que a Secretaria da Cidadania pode fazer por ele está sendo feito. Tudo que o CREAS pode fazer está sendo feito. Ele é um morador do bairro Jardim. E por vontade própria, ele preferiu ir para o cemitério, morar ali, ele quer ficar ali. Ele tem família? Tem. No bairro Jardim. Mas ele tem desentendimentos com a mãe. E aí ele foi morar ali no Mas cemitério. ele tem família, tipo esposa, filhos? Mãe. Mãe. Ele morava com a mãe. Eu não sei o resto do contexto da família, mas ele tem mãe. Tá. O desentendimento dele é com a mãe. Sim. E ele então foi morar no cemitério. Hoje me perguntaram, ele tem 60 anos. Eu até achei que era menos, ele tem 60 anos. E ele tá novo, ali. né? 60 anos, hoje em dia. Mas ele tem alguns outros problemas, sim, né, que precisam ser ajudados e é ofertado, mas ele não quer. E é um direito dele. É isso que eu ia te falar, porque eu até conversei contigo pelo WhatsApp alguns dias atrás a respeito de uma pessoa que estava deitada na parada aqui no Carniel, né? E até tu pediu para o pessoal da secretaria, né, comparecer ali, não sei como é que foi essa situação. Aquele caso, meu Deus. São tantos, Ricardo, que eu não lembro. Se eu te disser agora, eu vou... Não, tu disse que ele já tinha sido assistido, sim, mas ele optou por... Que é o Daniel. É, isso mesmo. Então ele prefere ser de rua também. Daniel não era do nosso município, eu acho que ele já passou por São Chico, por outros municípios, e ele quer vir pra cá e quer ficar aqui. A gente já atendeu ele várias vezes, o CREAS acompanha ele, e ele também preferiu. Mas tem outros casos, tipo, a gente é chamado, vai ali, atende... É um itinerante que só tá passando, então ele vai lá pro CRER, fica ali um dia ou dois e segue a vida dele e vai embora, né? Ou se é um morador que quer um acompanhamento, a gente consegue encaminhá-lo para um acompanhamento. Mas aquele que diz, não, eu prefiro ficar aqui, eu vou dormir aqui é minha vida, tu tem que respeitar. Do teu ponto de vista, eu sei que tu não é psicóloga, né? Mas assim, do teu ponto de vista, assim, por essa experiência que tu tá tendo como secretária de assistência social, o que tu enxerga nas pessoas de gostar, porque elas devem gostar dessa situação de estar morando na rua, né? O que tu acha que leva as pessoas a fazer isso? A viver assim? Eu acho, tá, que sempre é porque tem um problema maior, tá? É por uma decepção, é por uma desilusão, é por uma falta de compreensão, é por falta de perspectiva, é por uso de droga, é por uso de álcool. Mas não é assim, livre, espontânea vontade. A Vera Simão essa noite vai dormir e amanhã vai dizer, eu vou morar na rua agora. Não existe isso. Tem um problema, algo que levou a essa consequência. Algo que incomoda a pessoa e faz ela tomar essa decisão. Tem sempre alguma coisa. Por isso que o CREAS vai atendendo, para ir pegando a confiança dessa pessoa, para ir entrando no conhecimento da situação. Existem casos que a pessoa prefere, mas eu acho que tem tudo isso, que alguma coisa lá na vida dela prejudicou e levou ela a isso. Perfeito. Como que tu tá enxergando, assim, como tu avalia a gestão do Nestor e do Luia? Bom, como é que tu tá enxergando essa nova administração? Eu já sou uma admiradora, né? Então assim, quando eu defendo alguém, eu defendo porque eu confio. Então eu confio no poder do Nestor e do Luia, na força de vontade, na garra. Não resta a menor dúvida que o Nestor é a pessoa que mais trabalha nesse município em prol do município. Sim. Até então, tudo que o Nestor fez nesses 10 meses poderia ter sido feito talvez na gestão toda anterior. E não foi feito. É verdade. O que ele fez nesses 10 meses já valeu tudo o que a gente defendeu.
ele já pagou muitas dívidas, ele já mudou a cara da cidade, ele já trouxe muito dinheiro para o nosso município, ele já trouxe ministros para o nosso município nas parcerias e nas buscas de verba, incentivos. Nestor não tem comparação. Eu vejo assim que esses 10 meses eu acho que foi feito mais coisas do que nos últimos 4 anos anteriores, né? Eu falo, por mim, é meu ponto de vista, tá? Foi o que eu falei. E eu acho assim, até eu falo com o Fábio, né, que é da comunicação, que eles parecem uma redação de jornal, porque produz matéria uma atrás da outra em função do trabalho que é feito, porque é muita carga de trabalho e o Nestor, uma das coisas que eu admiro nele é que ele está em todos os eventos, em todos os lugares, e não é assim um dia aqui e outro lá, em um dia ele está de manhã num lugar, na metade, no final da manhã está no outro, à tarde, no início está no... Então ele está sempre circulando, interagindo. E assim, Ricardo, ele cobra tanto do secretariado, porque eu sempre digo para os meus colaboradores, eu cobro de vocês porque eu sou cobrada. Ele cobra de todos os secretários. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele cobra que aconteça. Entende? Então, assim, a gente também se empolga com isso. Claro. Por isso que, assim, a Vera Simão, tudo que nós já fizemos e fomos podendo fazer é gratificante. Mas a gente tem vários sonhos. Nós temos o sonho do Centro-Dia, nós temos o sonho da sede nova da secretaria, nós temos o sonho do cemitério, nós temos o sonho de construção do Celita, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que estão... que saíram do Vila Diva e também dos aluguéis sociais, né? Que a gente quer fazer. A gente tem o sonho do loteamento popular, que seja Carasal ou não. São tantas coisas que a gente quer fazer. São tantas ações que a gente está fazendo, e algumas a gente vai fazendo mais lento, porque não adianta falar dela agora, porque né, ela ainda vai acontecer. Sim, claro. Tem esse projeto da CPFL com a UPS, que é Cidade para Todas as Idades, que a gente está trabalhando nessa pesquisa para saber o que está faltando para os idosos, o que os idosos querem do município, o que a gente tem de bom, mas o que a gente pode melhorar, o que a gente ainda tem que ofertar. São tantas coisas que vão acontecendo. É bom saber que a população saiba de tudo isso, Vera, porque mostra a preocupação da administração pública com todos os pontos importantes para o município. Não é só o cemitério, é o cemitério, mais a pracinha do lado do centro, as pracinhas do bairro, o estádio, o ginásio, as ruas, enfim, a cidade é um todo muito grande e muito intenso. Mas ela está funcionando como uma máquina, todas as engrenagens ao mesmo tempo. Bem lubrificada, né? Todas as engrenagens lubrificadas trabalhando ao mesmo tempo, é muito gratificante. Mas eu vou voltar àquela pergunta que eu te fiz antes. Eu falo cesta básica, né? Mas tem outras coisas que as pessoas precisam, cobertor, roupa, né? Não agora, mas no inverno e tal. Mas principalmente a comida, o alimento, porque hoje o alimento tá pela hora da morte, né? Porque é muito caro. R$50 tu vai ali no mercado, não traz nada. Não, esses dias eu brinquei que eu fui com R$200 é uma sacola. Com R$50 na fruteira, 20 era uma melancia. Tipo, oi! Mas é assim mesmo, infelizmente. Então, Ricardo, nós no início do ano fizemos a nossa licitação de alimentos, né, das cestas básicas que a gente distribui. Infelizmente ela nem vai chegar para todo o período, assim, não é que não vai chegar, é que a gente vai ter que já começar a se preocupar. Mas porque a gente não tinha um parâmetro, um comparativo, e ainda veio a bandeira preta, que realmente fechou tudo, bandeira preta a gente só teve esse ano. E a gente teve muita ajuda da comunidade, bastante, eu agradeço imensamente, mas já começo a pedir novamente. Sim. Porque nós ainda temos 1 mês e meio, e Natal e Ano Novo, né? Que daí as pessoas precisam um pouco mais de carinho nesse sentido, que o alimento é um pouco de conforto, né? Saber que tem. Nós distribuímos muita cesta básica. Nós ganhamos muitas cestas básicas, mas nós ainda vamos precisar um pouquinho. Agora, o mercado de trabalho já está ofertando muita vaga, né? Tem muita vaga de emprego. Sim. Mas o que eu tenho percebido, que a gente tem percebido? Que a nossa comunidade falta qualificação de trabalho para algumas pessoas. Então elas estão acostumadas com aquele mundo que nós falamos lá atrás. Fechado naquele mundinho, eles não conseguem se valorizar, eles não conseguem perceber que eles podem sim trabalhar, porque eles não tiveram de repente uma outra oportunidade, mas que a gente possa oportunizar. Eu acho assim que nessa questão, Vera,
no Brasil faltam oportunidades para as pessoas. Claro que muitas vezes um auxílio do governo como Bolsa Família, esses valores que vão para algumas famílias, eles são importantes, eles às vezes fazem muita diferença para pessoas que às vezes não têm renda alguma, né? E assim nos rincões mais distantes desse país, assim, lá no interior do Nordeste, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas principalmente para a área do Nordeste lá, porque tem a questão do clima e toda uma outra questão até cultural mesmo, que os políticos lá, eles produzem um pouco da pobreza, que é para poder manter o feudo e o voto, né? Mas então eu vejo assim, que o que faltam para a grande maioria das pessoas são oportunidades. Oportunidade de mostrar capacidade, né? De mostrar, e às vezes até mostrar para ela que ela precisa de uma oportunidade. Porque às vezes nem isso a pessoa se dá conta. Poxa, se eu tivesse uma oportunidade, a pessoa não pensa. Mas se ela começar a enxergar que se ela tiver uma oportunidade de mostrar as habilidades dela e poder mostrar, assim, produzir riqueza, né? Eu acho que aí a pessoa começa a sair da pobreza, da miséria. Porque ser pobre não é só questão de dinheiro também, né? Tem pessoas com dinheiro que são imensamente pobres, né? Porque não tem cultura e nem querem, são pessoas amargas, ruins, que é o pior de tudo, né? E eu acho que assim, o importante é criar oportunidades. E assim, eu vejo que a tua secretaria, junto com a secretaria do Dr. Biratã, né? Eu acho que é muito importante o desenvolvimento econômico, trabalhar em conjunto nessa questão de dar oportunidades para a população. Tu sabe que lá vem a Vera Simão com seus comparativos de vida, né? Com seus depoimentos. Mas eu sou uma pessoa que, por isso que eu te digo, eu sou prova viva dessas coisas. Eu trabalhei quase 20 anos na prefeitura, algumas secretarias, não várias, mas algumas secretarias. Estive vereadora, voltei para a prefeitura. E quando eu saí da prefeitura, as pessoas pensavam, e agora, o que a Vera Simão vai fazer? Né? A Vera Simão poderia ter ido atrás do balcão de loja, de farmácia, porque tinha tido experiência, conhecia muita gente. E mesmo assim, o que a Vera Simão fez? Foi fazer faxina. Eu não fui fazer faxina porque eu sou coitadinha, eu não fui fazer faxina porque eu não teria outra oportunidade, eu fui fazer faxina porque eu gosto, eu fui fazer faxina porque eu ganho dinheiro, e eu fui fazer faxina porque eu sabia fazer, eu sabia muito fazer. O que eu quero dizer com isso? Que se tu não tiver nada para fazer, que tu não tem qualificação para ir trabalhar no comércio, para ir vender, porque é a tua aparência, porque tu não tem roupa, porque tu não tem calçado, vai fazer faxina. Mas as pessoas precisam te conhecer. Claro. Como é que as pessoas vão te conhecer? Se tu tá lá no teu mundo, dentro da tua casa. Tem que... Precisamos oportunizá-las. É verdade. Entende? Precisamos ajudá-las. Precisamos, como é que eu vou te dizer? Não é incentivá-las. Mostrar o mundo, né? Abrir os olhos da pessoa, né? Abrir a mente, mostrar para ela... Empoderamento. Exatamente. Nós temos que empoderá-la, sabe? Assim, ela tem que ver que ela pode, que ela é capaz. Entende? Se alguém bater na minha porta, a gente tem que saber disso. Ela pode fazer faxina. Se bater na minha porta alguém que eu nunca vi, alguém que não tem nenhuma referência, e me pedir para fazer uma faxina, eu vou oportunizar. É complicado, né? É complicado. Então, por isso que os nossos serviços poderiam sim e podem, né? Um cadastro, né? Tá ajudando, tá cadastrando, tá orientando, tá indicando, tá encaminhando. Então, essa é a parte que a gente tem que fazer. Mas o nosso trabalho também faz isso. É importante. Bom, Vera, tem mais alguma coisa do cemitério que tu gostaria de falar? Não, então assim, o cemitério eu ainda só quero pedir realmente que as pessoas aceitem essa nossa proposta. Entendam essa nossa proposta, porque ela vai ser importante para toda a comunidade, não é para Vera Simão, não é para o prefeito Nestor, não é para a administração, é para a comunidade. Aquele local hoje, ele é ruim, ele não tem acessibilidade, tu não consegue chegar, eu fico pensando, carregar o caixão da Vera Simão até lá em cima na rampa não vai ser tão difícil, mas carregar um de 100 quilos, 100 e pouquinho, não vai ser fácil. Porque ali é um aclive, né? É um aclive muito grande e com sepultura por tudo, não tem onde tu caminhar, então nós precisamos dar uma ajeitada naquilo para ficar bom para todo mundo. Então, o chamamento já foi feito, o prefeito já assinou no dia 22
Eu vou deixar aqui 2 telefones que pode ser ligado para a secretaria. Claro. 3286-4349, que é o telefone fixo da secretaria. 3286-4349. Ou um celular, que inclusive com WhatsApp, que é o 984 18 5312, que é um telefone para também estar fazendo contato para o cemitério. Eu gostaria de até fazer um apelo para as pessoas, né, Vera, por tudo que tu falou até agora na questão do cemitério, para que as pessoas que têm algum parente lá no cemitério, ir lá dar uma olhada, né? Como é que está a sepultura, se precisa fazer uma limpeza, né? Colaborar também, né? As pessoas que são responsáveis ali pelas sepulturas também colaborar com a limpeza lá, pelo menos limpar o local. Se todos forem lá e limpar o local onde está o seu ente querido lá enterrado, né? Já vai dar limpeza e manutenção, né? Se tá quebrado uma lápide, se tá quebrado a pedra, se tá... Tem sepulturas trincadas a partir ao meio. Em total abandono. Nós precisamos manter aquilo ali limpo, e é um dever de todos nós, sim, do poder público, mas principalmente do proprietário, porque hoje se diz proprietário, comprou da funerária, pagou, não se sabe o quê, mas, né, é um espaço que ele está usando, aquela família está usando. E se não fizer isso, vai caracterizar abandono também. Então, a manutenção daquilo ali com o cadastramento é a forma da gente entender que aquele corpo está sendo zelado, porque senão vai caracterizar abandono. E aí a gente vai fazer, então, essa remoção. E eu peço carinhosamente que tentem entender, porque às vezes eu sei que vai ter aquela parte, Ricardo, porque infelizmente é assim, estão mexendo até com os mortos, né? A pessoa não pode nem ter paz agora que morreu. Mas não, gente, é porque é humanamente impossível nós continuarmos daquela forma que tá. Ali não é um depósito de mortos, de corpos, não né? É um depósito. Ali é um local onde se coloca uma pessoa que, né, que fez parte da sociedade, que tem filhos vivos, tem uma esposa, né, a viúva lá e tal. Então essas pessoas têm que cuidar também do seu ente querido que está enterrado lá, né? Exatamente. Faz parte de uma questão até de respeito. Eu né? também concordo contigo plenamente. Então é nesse sentido que a gente pede que a comunidade entenda, que a comunidade procure a cidadania para nós fazermos esse cadastramento. E a gente tem certeza que depois aquele espaço vai ficar muito bom, até porque quando a gente vai, que nem eu disse antes, né, naquele momento de dor, não passar por aquela situação tão precária que hoje está o nosso cemitério público. Então quem tiver alguma dúvida, ligue para o 3286-4349 ou o 98418-5312. Isso? Exatamente. Perfeito. Entre em contato lá com o pessoal da assistência social, né, que é a que coordena a questão do cemitério municipal, né? O município só tem aquele cemitério só, ali. Somente. Na cidade de Gramado é só ali cemitério. Municipal. Sim. Tá. Os demais são das comunidades, são das sociedades, são os sim, de igrejas. Tem no interior, né? No interior tem outros Igreja Católica, a Igreja Católica tem 2 que eu sei, então assim, os outros todos são mais das sociedades dos interiores. Perfeito, Vera. Agradeço a tua vinda aqui na rádio pra gente conversar, um bate-papo, né? Mas antes, pra encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que eu sei que tu é gremista, né? Como é que tu tá vendo o teu time nesse momento? Assim, estamos na UTI, com respirador. Teu time não, o nosso time, que eu também sou gremista. Mas assim, né? Vamos na fé. Acho bem difícil, né? Mas já estivemos lá, podemos sair de novo, né? Como se diz, enquanto há vida há esperança. Vamos lutando, vamos lutando. A gente tem um Grenal agora, né? Qual é o teu palpite pro Grenal? Somos bons de Grenal. Tá bom, então. Somos bons de Grenal. É otimista, né? Em algum momento a gente tem que ser bom. Perfeito, Vera. Muito obrigado por tua participação. Agradecemos também aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Por favor, dê uma mensagem pro pessoal. Então, eu quero neste momento agradecer a nossa comunidade que tem nos ajudado todo esse tempo que eu estou à frente da Secretaria da Cidadania, Assistência Social e Defesa Civil. Quero agradecer imensamente de todo o meu coração com a equipe
de colaboradores que nós temos na secretaria, porque sem eles nós não poderíamos ter feito nada. A secretaria existe porque existe um grupo que luta, que trabalha, que batalha para o melhor. Agradeço a cada um que está nos ouvindo. Eu desejo tudo de bom. Contem sempre com a Vera Simão. O número do meu celular é 999-458344. Pode sempre me ligar ou mandar mensagem, eu estou sempre atenta, quero sempre poder ajudar. E Ricardo, agradeço imensamente a oportunidade. Somos parceiros. Quando precisar de qualquer mensagem à população, algum evento, alguma situação, é só aparecer, chegar na Rádio Paralelo 29, que a gente é parceiro para divulgar e fazer o chamamento da população. Muito obrigada, conto sempre com essa secretária também, que eu puder ajudar, que eu puder estar orientando e encaminhando que seja o melhor para a nossa comunidade, estou às ordens. Muito obrigada. Obrigado, Vera.